E aí, pessoal, tudo bem? Fizeram o seu refresco na cabeça? Conseguiram entender o vídeo anterior? Se chegar aqui nesse vídeo sem entender o vídeo anterior, vai passar aperto, vai passar dificuldade. Mas agora nós vamos ver. E como eu tinha falado para vocês, o primeiro método é aquele que está naturalmente associado à nossa forma ocidental de pensar. Da esquerda para a direita, de cima para baixo, que é o método de eliminação de Gauss com retrosubstituição. Como é que eu implemento o algoritmo para ele, professor? Partindo do sistema de equações abertas e olhando sempre o que acontece lá com as equações, com o sistema na forma matricial. E olha que observação importante aqui. Como todas as operações que impactarem o sistema de equações vão impactar também a forma matricial, mas vão impactar onde? Vão impactar só nos valores dos elementos da matriz de coeficientes e nos valores do vetor R. Não afetam as incógnitas. Já pensou se as incógnitas mudassem de valor também numa operação dessa? Não foi combinação linear, estava errado. Tem alguma coisa muito errada se a incógnita mudar de valor de uma etapa de eliminação para outra. Então, as etapas de eliminação, o uso desses métodos só podem afetar valores da matriz de coeficientes e do vetor de respostas. Fiquem atentos a isso. Tem sempre que pensar antes para não fazer besteira. Então, como ele vai afetar só a matriz A e o vetor de respostas, a gente pode então definir a chamada matriz aumentada. Tira ali o vetor de incógnitas por enquanto, só para a gente poder fazer as contas mais rápido, só para a gente poder trabalhar no computador, porque é o que o computador vai ver, o computador só vai enxergar os números. Tanto no Excel quanto no Octave, eles só vão ver os números. Dá para a gente colocar do ladinho ali dos elementos da matriz o vetor de respostas. Fica assim, ó, fica bonitinho. Embora não tenha nada muito diferente, nada que você já não conhecesse, né? A matriz A vem para cá, o vetor de respostas vai para ali e eles ficam só do ladinho um do outro. Tudo que acontecer com as equações agora vai acontecer ali também na minha matriz aumentada. E lógico, com o passar do tempo, com mais experiência, vocês vão fazer direto ali. Porque é muito mais fácil olhar para a matriz aumentada e saber o que tem que fazer, do que ficar pensando nas equações. E só no finalzinho voltar para a forma das equações abertas para poder resolver. Porque é isso que os algoritmos têm que fazer, né, gente? É isso que tem que acontecer. Então, olha só. Seguindo aqui com o nosso processo, o que é o método de eliminação de Gauss com retrosubstituição? Que mudança acontece no M, no eliminador? O eliminador MJ agora vai ser diferente. Ele só serve para eliminar os elementos abaixo dos pivôs. Então, ó, é uma constante, do mesmo jeito, a mesma definição do outro, só que agora específica, que serve para multiplicar a equação I, ou a linha I da matriz de coeficientes, e o elemento I do vetor de respostas, para que a subtração do resultado dessa operação na equação J resulte no valor do coeficiente ou elemento AJI nulo, tá? Da nova equação J, ou seja, os elementos abaixo do pivô A e I vão ser eliminados, vão ser transformados em zero. Do mesmo jeito que a gente viu no último slide do vídeo passado, com esse nosso camarada aqui, ó, o nosso amigo do coração aqui, o nosso eliminador MJI, e o MJI, de novo lembrando, I é a linha ou a equação que vai eliminar, que vai ser multiplicada por ele, e o J é a linha ou a equação que vai ser eliminada, que vai perder o coeficiente que ele vai virar zero. Aquele coeficiente só, hein, gente? Não vamos ficar imaginando que vai zerar tudo de uma vez. Tá? Mas como é que isso funciona? Daquele jeito que a gente viu. A equação J nova é igual à equação J antiga menos o MJI vezes a equação I. Nada de novo. Nada de novo em relação ao vídeo passado. Muito novo na hora que a gente resolver aplicar. E como é que a gente vai fazer? Bom, aí a gente vai pensar o seguinte, olha, como a intenção é zerar os elementos abaixo dos pivôs A e I em um sistema N por N, vamos pensar assim, num sistema N por N, quantos elementos eu tenho abaixo do pivô A11? Ah, professor, eu tenho de 2 a N, isso. Tá? E quantos pivôs eu tenho? Eu tenho N, mas tem algum elemento abaixo do pivô NN? Não, professor, não tem. Ah, então o I, que é o dos A e I, que vão ser eliminados abaixo deles, vai ter que variar, o I vai ter que variar, né, de 1 até N menos 1, e o J, que é o da eliminada, vai variar sempre de I mais 1, é o abaixo dele, até N. É isso que vai acontecer. Então, por exemplo, para eliminar abaixo do A e I, A11, eu tenho que eliminar o A21, o A31, o A41, se fosse um sistema 4x4. Então, I vale 1, J vale 2, 3 e 4. Ah, e para eliminar abaixo do A22, só 2, 3 e 4.
O J só vai valer 3 e 4. A mesma coisa abaixo do 3, só o 4. E abaixo do 4 não tem ninguém, num sistema 4x4 como esse que a gente tem aqui, como esse que a gente vai ver. Ó. Então a primeira etapa de eliminação, ela vai fazer exatamente isso. O I vai ser igual a 1 e o J vai ser 2, 3 e 4. O primeiro passo, então, é fazer I igual a 1, J igual a 2. Vamos devagarinho, devagarinho, deduzindo passo a passo. Para quê? Para nos próximos momentos, nos outros métodos, a gente poder fazer por analogia. Então vale o sacrifício de um vídeo um pouco mais longo para a gente poder entender como é que isso foi deduzido e depois aplicar lá para o método de substituição direta, lá para o método de Gauss-Jordan. O princípio é o mesmo da eliminação. É fazer combinações lineares entre esse m que multiplica uma equação e uma outra equação. Então o que a gente vai fazer ali agora? Eu quero, no passo 1, transformar em zero o elemento A21. É o que está abaixo do A11. Entenderam? E aí, olha só. Eu vou multiplicar a equação 1 por M21, o eliminador M21, para transformar o A21 em zero. E aí é aquilo ali, ó. M21 é igual, abre um colchete grande, A11x1 mais A12x2 mais A13x3 mais A14x4, fecha, igual a M21 vezes o R1. Pronto. Agora eu vou pegar esse resultado e vou pegar a equação 2 e subtrair esse resultado da equação 2. Então, ó, subtraindo o resultado da equação 2, está lá a equação 2, né? A21x1 mais A22x2 mais A23x3 mais A24x4 igual a R2 menos aquilo que eu obtive lá em cima. Tá? Aquela coisa que eu já fiz a distributiva da multiplicação ali no colchete só para ficar mais fácil para nós. Então, olhem aqui. E qual é o resultado disso? Agora, olha só. Presta atenção aqui em mim. Eu tenho A21x1 menos M21A11x1. Não dá para botar o x1 em evidência? A mesma coisa com x2? A mesma coisa com x3? A mesma coisa com x4? E é isso que a gente vai fazer aqui, olha só. Já pondo as incógnitas em evidências, eu vou ficar com A21 menos M21A11, que multiplica x1, mais A22 menos M21A12, que multiplica x2, mais A23 menos M21A13, que multiplica x3, mais A24 menos M21A14, fecha o parênteses, que multiplica o x4, igual ao R2 menos M21R1, que nem vocês estão vendo ali. Tranquilo? Deu para entender? Então, olha só, essas coisas entre parênteses aqui não são os novos coeficientes das incógnitas? E a gente não quer garantir que o A21 novo seja zero? E é exatamente o que vai acontecer. Olha como vão ficar esses novos elementos. Ó, pega aqui e leva para lá. O novo A21, esse vermelho ali, ó, ele é o A21 velho, antigo, menos o M21 vezes o A1. E eu sei que é zero. É isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo o método para isso. Então eu consigo, com essa equação dali, calcular quem é o M. O meu M21 é aquela equação ali, ó. Ele é o A21 dividido pelo A11. Perceberam como é que ficou simples? Agora, as outras equações não. As outras equações vão ser elementos que não vão ser nulos. Não necessariamente, não obrigatoriamente nulos. Aquele ali é obrigatoriamente nulo, pelo princípio do método. Mas as outras não. Então eu vou ter o novo A22, que é A22 menos M21 A12. Eu vou ter o novo A23, aqui de baixo vai lá para cima. O A23 velho, antigo, menos o M21 A13. E vou ter o A24 novo. O A24 novo é o A24 antigo, menos o M21 A14. Pronto. Aí o novo vetor de respostas, o novo elemento vetor de respostas, é só pegar o que sobrou ali, ó. O que está no segundo membro é o novo R2. Então ele vai ser o R2 antigo menos o M21 R1. Certo? Deu para entender? Criamos uma nova equação com 0 multiplicando x1 e o A22 vermelho, o A23 vermelho, o A24 vermelho, o R1 vermelho nela. Tá? Vai mudar de cor porque mudou de valor. Aqui no vídeo eu posso usar cores. Aí no caderno de vocês, aí na vida real de vocês vão ter que usar novos índices. Ou usar lá no computador o mesmo local de memória para ir armazenando valores novos. Lá no computador isso pode. Aqui não pode. No caderno tem que colocar um valor, uma coisa diferente, para mostrar que é diferente, né? E é isso que a gente tem que fazer. Bom, e agora? Agora a gente tem que eliminar, já eliminamos o A21. Como é que eu elimino o A31? Da mesma forma, passo 2, o I vai ser 1, continua sendo 1, né, porque é o A1 lá que eu quero eliminar os abaixo dele.
o J vai ser 3, que é a linha 3 agora, a equação 3 que vai ser modificada. Mesma coisa, eu quero eliminar ou transformar em zero o A31. Como, professor? Multiplica a equação 1 pelo M31, agora o eliminador é M31, que a gente vai descobrir o valor dele do mesmo jeito que descobriu o M21, multiplica pelo M31 e subtrai da equação 3 esse resultado que a gente obteve ali em cima. Pega a equação 3, A31x1 mais A32x2 mais A33x3 mais A34x4 é igual a R3 e subtrai daquele valor que a gente multiplicou ali em cima. Essa coisa grande aqui em que eu já apliquei também a distributiva da multiplicação. De novo, eu posso colocar em evidência os coeficientes das incógnitas e chego nessa equação zona que vocês têm aqui, né? A31 menos M31A1 que multiplica x1, A32 menos M31A12 que multiplica x2, A33 menos M31 vezes A13 que multiplica x3, A34 menos M31A14 que multiplica x4 igual a R3 menos o M31 vezes o R1, entendeu? E quais são os novos coeficientes? Quais são os novos componentes, elementos dessa equação? A gente vai ter ali de novo, ó, o A31 novo, vermelho, a gente sabe que ele tem que ser zero. Ele obrigatoriamente tem que ser zero, então a gente acabou de descobrir quem é o M31. O M31 é o A31 dividido pelo A11. Não é isso, gente? E aí está ali resolvido. Como é que ficam os outros elementos? Por pura analogia, a gente não precisa ficar repetindo, né? Eu vou ter um A32 vermelho, que vai ser o A32 velho menos o M31 A12, o A33 vermelho, que vai ser o A33 velho menos o M31 A13, o A34 novo, que vai ser o A34 velho menos o M31 A14, e o R3 novo, que vai ser o R3 velho menos o M31 vezes o R1. Igualzinho tá ali. Não vamos ficar repetindo muito, senão a gente fica cansado e a voz vai embora, tá? Para o próximo passo, qual é o próximo passo? Ah, professor, ainda falta eliminar, ainda falta 1 abaixo do elemento A11, que não é zero, que é o 4,1. Beleza, próximo passo, então, o I igual a 1, o J igual a 4. E eu quero fazer o A41 igual a zero. Qual é o procedimento? Idêntico às duas etapas anteriores. Pega o M41 e multiplica pela equação 1. Pronto, pega a equação 1 e tasca o M41 multiplicando ali. Depois o que a gente faz? Pega esse resultado e pega a equação 4 e subtrai esse resultado dela, como a gente está fazendo aqui, ó. Equação 4, A41x1 mais A42x2 mais A43x3 mais A44x4 igual a R4. E subtrai aquele trem grande ali que a gente multiplicou lá em cima. E aí o que a gente faz? A gente já coloca os coeficientes entre parênteses e obtém essa equação daqui. Um novo coeficiente que multiplica x1, que a gente já vai ver o que ele acontece com ele, um coeficiente que multiplica x2 novo, um coeficiente que multiplica x3 novo, um coeficiente que multiplica x4 novo e um novo r, como eles aparecem ali em cima agora. Olha só, o A41 novo, a gente sabe que ele tem que ser zero. Pelo método, ele obrigatoriamente tem que ter sido transformado em zero. Então, ele vai ser o A41 velho menos o M41 vezes o A11. Isso garante para nós que o M41 é A41 dividido por A11. Simples assim. Em todos eles, mas professor, isso está muito igual, está muito parecido. É verdade. A gente vai chegar lá àquela generalização em que o MJI vai ser igual ao AJI dividido pelo AII. Isso vai acontecer nas próximas etapas de eliminação também. E os outros coeficientes? Do mesmo jeito. O A42 novo vai ser o A42 velho menos o M41 vezes o A12. Quem é o A43 novo? É o A43 velho menos o M41 vezes o A13. Quem é o A44 novo? É o A44 velho menos o M41 vezes o A14. E quem é o R4 novo? O R4 novo é o R4 velho menos o M41 vezes o R1. Pronto. Depois que terminou essa primeira etapa, todo mundo que está abaixo do A11 é zero. Olha só como é que fica, quer ver? Juntando aqui, montando, né, após a primeira etapa de eliminação, olha o que vai acontecer com as minhas equações abertas. Né? A 1 não alterou nada, a equação 1 não foi mexida, porque ela foi a equação eliminadora, não é? E aí eu mudei a equação 2, a equação 3 e a equação 4. E percebam que todos os coeficientes do x1 são zero. Olha como é que ficou o meu sistema na forma matricial, bonitinho, né? E de novo aqui, ó, apenas os elementos da matriz A
e do vetor de respostas foram afetados pelas combinações lineares feitas na primeira etapa de eliminação, hein, gente? Agora, o que falta fazer? Bom, professor, pelo método eu tenho que eliminar tudo que está abaixo do A22. É verdade, eu tenho que eliminar os elementos abaixo dos pivôs. A22, eu tenho que eliminar o A32 e o A42. Mas como que eu faço isso? Eu vou continuar usando a equação 1? Olha para lá, ó, o coeficiente que multiplica x1 na equação 1 é diferente de zero. Se eu multiplicar essa equação por uma constante e subtrair a equação 3, vai dar ruim, né? Vai aparecer um elemento não zero, onde antes já tinha um zero que a gente fez um trabalho danado para colocar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar sempre a equação acima, a equação do pivô. Então eu vou pegar a equação 2 e vou trabalhar com ela nas equações 3 e 4. Tá? Da mesma forma como nós fizemos na primeira etapa, em que eu peguei a equação 1 e trabalhei todo mundo que estava abaixo dela com ela. Aqui eu vou pegar a equação 2 e trabalhar todo mundo que está abaixo dela com ela. Tá? E é isso que vai acontecer. Na segunda etapa de eliminação, o I vai ser 2. Então eu vou pegar a linha 2, eu vou pegar a equação 2. E o J vai valer 3, porque eu vou ter que transformar o elemento 3, 2 em 0. E 4 eu vou ter que transformar o elemento 4, 2 em 0. O procedimento é idêntico. Vamos até mais rápido aqui, porque é a mesma coisa. Segunda etapa de eliminação, fazendo I igual a 2, J igual a 3. Eu desejo transformar em 0 o A32. Como é que eu faço? Eu multiplico a linha 2 agora pelo M32 e faço o quê? Ó, tá vendo que eu estou usando a nova? Sempre eu vou usar o sistema mais novo, mais recente. Não esquece aquele passado lá do começo. É sempre o mais recente, é sempre o sistema na forma mais recente a cada etapa de eliminação. Cada etapa de eliminação diz que eu vou ter uma nova matriz, que eu vou ter um novo vetor R, é o que vai acontecer, e eu vou ter que usar sempre esses novos. Então estou fazendo a conta aqui com a nova equação 2, ó, M32, que multiplica 0x1, mais o A22 novo vezes o x2, mais o A23 novo vezes o x3, mais o A24 novo vezes o x4, igual a M32 vezes o R2 novo. Tá? E aí o que eu vou fazer agora? Como eu fiz das outras vezes, eu sou subtrair da equação 3, nova, essa que está toda com os coeficientes vermelhinhos ali, vou substituir o resultado que eu obtive ali em cima. Vai dar o que, professor? Aquela equação zona grandona que vocês já estão acostumados a ver, com vários coeficientes entre parênteses, para quê? Para que eu possa dizer quais são os novos coeficientes. Agora, olha aqui, o que está multiplicando x1, não é? Era 0 na equação 3 e continua sendo 0 na equação multiplicada pelo M31. Então, facilitou muito a nossa vida, né? Facilitou muitíssimo a nossa vida, porque já continua sendo 0. Olha lá, o A31 não foi alterado por essa operação. Ele continua sendo 0, só mudou de cor para poder caracterizar que eu estou numa segunda etapa de eliminação. Agora, o que acontece com o A32? Agora é ele que tem que ser 0. É ele que obrigatoriamente é 0. Então, eu descubro quem é o M32. O M32 é o A32 dividido pelo A22. Lembra? Ó, AJI dividido pelo AII está acontecendo de novo. Está acontecendo mais uma vez. E como é que ficam os outros coeficientes, professor? Do mesmo jeito. A gente vai fazer novos valores. Vai ter novos valores para eles. Por exemplo, olha só. O A33 azul, que é o novo, ele vai ser o A33 anterior, o vermelho, não é o antigo, é o anterior. É o mais novinho antes dessa etapa, tá? É o A33 vermelho menos o M32 vezes o A23. Pronto, criei um A33 novo. Quem é o A34 novo? É o A34 vermelho, o anterior, menos o M32 vezes o A24. Perceberam? E quem é o R3 novo? O R azul. É o R3 anterior, o vermelhinho, menos o M32 vezes o R2. Tá? E assim a gente conseguiu uma nova equação 3. Não alterou a equação 1? Não alterou a equação 1. Não alterou a equação 2? Não alterou a equação 2. No método de Gauss com retrosubstituição, a gente vai alterando cada vez menos equações. Isso não vai acontecer no método de Gauss-Jordan, mas no próximo a gente ainda vai ver isso acontecer, só que no sentido contrário. Mas seguindo aqui com o nosso método de Gauss com retrosubstituição, vamos fazer o que agora? Precisa eliminar o 4,2, o A42. Então, agora o I vale 2, o J vale 4 e eu quero transformar em 0 o A42. Procedimento,
Multiplica a equação 2 pelo M42. Está repetitivo, mas é necessário. Olhem um slide do lado do outro, se puder imprimam, colocam aí um slide do lado do outro para vocês poderem entender o que está acontecendo e que existe método, existe um algoritmo que o computador pode fazer no lugar de vocês. Aqui para a gente está demorando tempo, está tomando tempo, mas existe um método que o computador pode implementar e vocês só têm que dizer para ele como implementar. Esse é o desafio. É isso que faz vocês superiores ao computador. Vocês sabem dizer para o computador o que ele tem que fazer. Ele não sabe fazer sozinho. Tá? Então multiplica a equação 2 pelo M42 e subtrai esse resultado da equação 4. Como a gente está fazendo aqui. Ó, a equação 4, a recente, né, a anterior, e aí eu subtraio o resultado ali e obtenho de novo aquela equação zona, com os coeficientes entre parênteses, marcando de novo que o coeficiente do x1 já é zero, por natureza, ele já nasce zero. E o que vai acontecer agora? Eu vou ter um A42 novo. O A42 novo eu quero que seja zero. Pelo método eu obrigo a ser zero. Então ele está ali, ó, o A42 novo é o A42 anterior, menos o M42 vezes o A22, e é igual a zero. Se é igual a zero, eu consigo saber então que o M42 é o A42 dividido pelo A22. A42 anterior dividido pelo A22 anterior, tá? Bem entendido isso. Sempre nós vamos usar o sistema mais recente, o antes dessa etapa, o antes dessa etapa de eliminação. E como é que ficam os novos coeficientes daí para frente? O A43 novo, esse azul, vai ser o A43 anterior menos o M42 A23. O A44 novo, azul, vai ser igual ao A44 vermelho, antigo, o anterior, menos o M42 vezes o A24. E o R4 novo vai ser o R4 anterior, menos o M42 vezes o R2, certo? E agora o que falta? Bom, falta a gente ver o que aconteceu, né? Falta a gente ver como é que o sistema ficou depois da segunda etapa de eliminação. E depois da segunda etapa de eliminação, olha só, como eu falei, a equação 1 não mudou nada. A equação 2 também não mudou nada, porque foi ela que foi usada para eliminar. A equação 3 mudou. Agora ela tem dois coeficientes zero. O coeficiente do x1 é zero, o coeficiente do x2 é zero. A equação 4 mudou. Ela tem o coeficiente do x1 zero, o coeficiente do x2 zero. E os outros dois não zero ainda. Meu sistema na forma matricial ficou bonitinho assim. Está começando a ficar colorido, daqui a pouco pôs um beija-flor ali, umas abelhinhas. Mas é importante a gente perceber o seguinte, o que falta fazer? Agora só falta eliminar aquele 4,3 ali, ó. Porque não tem nada embaixo do A44, só tem embaixo do A33, que é o elemento A43 da equação 4, ou a linha 4 da matriz de coeficientes. Então é a única situação que eu tenho que fazer, ou seja, agora na terceira etapa de eliminação, que ficou pequenininha, tá? O I vale 3 e o J vale 4. E nós vamos fazer o mesmo procedimento, nós vamos seguir o mesmo caminho que nós seguimos antes, tá ali, ó. Aplicando, dessa vez no passo 6, o I igual a 3, o J igual a 4, o que eu faço? Agora vocês já são capazes até de responder para mim, né? Pega o eliminador 4, 3 e multiplica pela equação 3, como a gente está fazendo aqui, certo? E aí o que vai acontecer? A equação 3 mais recente, aquela com os coeficientes azuis, hein, gente? Da segunda etapa de eliminação. E aí eu pego a equação 4 e subtraio esse negócio aqui da equação 4. Vai dar aquela conta que vocês já estão acostumados a ver. A equação 4 também é a anterior, menos a conta nossa que nós fizemos multiplicando o eliminador 4, 3, vai dar aquela equação zona cheia de parênteses ali multiplicando as incógnitas, agora com dois zeros naturais. Dois zeros naturais, professor? Dois zeros naturais. O A41 já é zero, nasceu assim. O A42 já é zero, nasceu assim. Porque olha só, eu tenho 0x1 menos 0x1. 0x2 menos 0x2 na minha conta lá. Então vai dar 0x1 mais 0x2 no resultado. Tá? E aí como é que fica então o 4,3? Esse é o que a gente quer que seja zero, né? Esse é o que a gente quer transformar em zero. Então, o A43 mais novo, ele é o A43 anterior, azul, menos o M43, vezes o A33. Ou seja, se isso é zero, o M43 é A43 dividido por A33. Compreendido? Entendido aí? Então vamos adiante. Como é que vão ficar os outros coeficientes? O A44 novo, que é o último também, né? Vai ser o A44 anterior, menos o M43 vezes o A34. E o R4 novo vai ser o R4 anterior menos o M43 vezes o R3. E assim a gente chega finalmente a esse sistema aqui que vocês vão ver, todo transformadinho. Depois da terceira etapa de eliminação, lembra, num sistema 4x4, o I vai variar de 1 a 3. Então são só 3 etapas de eliminação.
Se fosse um sistema 3x3, o i seria 1 e 2. E se fosse um sistema 5x5, professor, o i seria 1, 2, 3 e 4. Eu teria 4 etapas de eliminação no sistema 5x5. Mas, olha como é que ficou bonitinho e colorida o meu sistema na forma matricial. E agora a gente pode pensar o seguinte, como é que eu resolvo? Mas antes de pensar em como é que eu resolvo, antes da gente usar um problema aplicado, antes da gente resolver finalmente aqueles 4 CSTRs do primeiro dia de aula, da aula 1, vamos pensar o seguinte, como é que eu vou dizer para o computador fazer isso para qualquer tamanho de sistema? Como é que eu generalizo? E aí um esboço que vocês vão ter que saber, que vai ter que aparecer no algoritmo de vocês, é o seguinte, olha, generalizando para o algoritmo de eliminação, a gente vai ter o seguinte, para i variando sempre de 1 até n-1, tá ali. Dentro desse loop a gente vai ter o j variando de i mais 1, porque os outros já são 0, até j igual a n. E aí o que eu faço? Eu calculo o mji daquela forma lá, é o aji dividido pelo ai, e aplico aqui, ó, a equação j nova é igual à equação j antiga menos, ou anterior, né, menos o mji vezes a equação i. Pronto! É assim que a gente faz. Agora é importante a gente estar atento ao seguinte, olha só para as nossas equações de novo. Perceberam uma coisa importante ali? Na equação 4, só o x4 tem coeficiente não nulo. Na equação 3, só o x3 e o x4 tem coeficiente não nulo. Na equação 2, o coeficiente do x1 é 0. O x2, o x3 e o x4 tem coeficiente não nulo. E na equação 1 todo mundo tem coeficiente não nulo, né? Então, fica indicada ali a retrosubstituição, porque como na equação 4 eu só tenho um coeficiente e uma incógnita, é fácil de fazer, é só determinar. Então, na equação 4, a gente determina o valor de x4. Aí o valor de x4 foi conhecido, eu posso substituir nas outras 3. Aí eu jogo x4 na equação 3, fica com uma incógnita só de novo, eu acho x3. Pego o x3 e o x4, jogo na equação 2, e aí acho o x2. Pego o x2, o x3, o x4, jogo na equação 1 e acho finalmente o x1. Então, pessoal, nesse sistema lindo aqui, com essas observações que a gente pode fazer a obtenção dos resultados de forma inversa, do xn até o x1, como é que eu faço o algoritmo da etapa de retrosubstituição? A etapa mais difícil, a mais pesada é a de eliminação. A retrosubstituição é muito simples, olha só. Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, vamos primeiro pensar aqui no sistema 4x4, né? No sistema 4x4, o algoritmo requer que a gente faça o i de n, 4, até 1. Eu vou sempre do n para o 1, certo? Tá entendido isso? E aí o que vai acontecer aqui dessa vez? Eu vou pegar o meu sistema 4x4 e achar o x4. Como é que eu acho x4? R4 sobre A44. Agora eu pego esse valor do R4, jogo na equação 3 e acho o x3, que é 1 sobre A33, que multiplica R3 menos o A34 vezes o x4, que eu conheci lá de cima. Que eu já conheci lá de cima. Pego o valor do x3, pego o valor do x4, jogo na equação 2 e obtenho o x2. x2 vai ser 1 sobre A22, que multiplica R2 menos, abre um parênteses aí, A23x3, que eu já conheço, mais A24 x4, que eu já conheço. Então agora eu pego o x2, o x3, o x4, que eu acabei de conhecer, jogo na equação e calculo o x1. O x1 vai ser 1 sobre A11, que multiplica, abre um colchete, né, R1 menos, abre parênteses, A12 x2, mais A13 x3, mais A14 x4. Agora vocês estão reparando, principalmente na equação 1, que o que está dentro do parênteses parece um somatório. Parece uma soma de parcelas muito semelhantes. Então quando eu for generalizar, vou fazer isso, eu vou usar o somatório. Eu vou fazer o x para um sistema n por n, primeiro eu calculo o xn. Como é que eu calculo o xn? É o Rn dividido pelo ANN. É a única equação que só tem uma incógnita. É a última. É a equação n. E aí depois, como é que eu calculo os outros x? Usando essa forma de recorrência aqui, ó. Para ir de n-1 até 1, o xi vai ser 1 sobre a i, abre um colchete grande, ri menos o somatório de j igual a i mais 1, lembra? I mais 1 até n, de a e j, xj. E é verdade, olha só. Olha para a equação 3. Para calcular o x3, eu só precisei do A34 x4. Ou seja, um para frente. Né? Quando o i é 3, o j era 4. Da equação do x2, eu só precisei do A23 e do A24. Ou seja, quando i é 2, o j valeu 2 e valeu 3 e valeu 4. Corrigindo aqui, o j valeu 3 e valeu 4. Tá?
Quando a equação do x1, eu precisei do A12, do A13 e do A14, ou seja, quando o i valia 1, o j valeu 2, valeu 3, valeu 4. Por isso que aquele somatório ali está direitinho, está certinho para a gente poder usar, tá bom? Agora sim chegou a hora. Agora é a grande hora, o grande momento da gente resolver o sistema 4x4 CSTR. A primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar essa sopa de letrinhas aqui em números, porque o computador, as nossas calculadoras e as nossas mentes raciocinam melhores vendo os números. Então, a matriz A vai ser essa daqui que vocês estão vendo, agora com o diagonal principal transformado em números, os outros já eram números, né? O meu vetor de incógnitas está ali, são as concentrações no regime permanente, e o meu vetor de respostas ele tem dois elementos não nulos, 2 menos 10, que são as concentrações na alimentação, e dois nulos, os reatores que não têm carga pura sendo alimentada. A minha matriz aumentada vai ficar daquele jeito que vocês estão vendo ali. Junta a matriz de coeficientes com o vetor de respostas e pronto, está resolvido. Tenho a nossa matriz. Agora, como é que a gente vai fazer? Olha ali para a matriz aumentada, porque fica mais fácil trabalhar pensando nela, depois a gente volta para as equações. Menos 13 ali eu tenho que transformar em 0, o que está abaixo dele. Então eu tenho que transformar em 0 o 3, eu tenho que transformar em 0 o 1 e eu tenho que transformar em 0 o outro 1. Ou seja, o 3 da linha 2, o 1 da linha 3 e o outro 1 da linha 4. Como é que a gente faz isso? Primeira etapa de eliminação. Primeira etapa de eliminação, eu estou aqui com a minha matriz aumentada. O que eu vou fazer? Primeira coisa, e eu já posso fazer de uma vez, lembra que vocês podem mandar o computador fazer isso? Então a etapa de eliminação ela pode fazer os 3 passos de uma vez só. Eu vou calcular o M21, que é 3 dividido por menos 13, ó, 3, o elemento A21, dividido pelo A11, que é o menos 13. O M31 é o 1 dividido por menos 13. E o M41 é o 1 dividido por menos 13 também. Como é que eu faço as contas agora? Agora, olhando para a matriz, a gente vai fazer o seguinte, olha, a linha 2 nova vai ser a linha 2 antiga menos o M21 vezes a linha 1. A linha 3 nova vai ser a linha 3 antiga, não é? Eu vou colocar até ali para vocês verem. Ó. A linha 3 nova vai ser a linha 3 antiga menos o M31 vezes a linha 1. E a linha 4 nova vai ser a linha 4 antiga menos o M41 vezes a linha 1. Fazendo as contas, a minha nova matriz aumentada depois dessa primeira etapa vai ter os 3 zeros, os números se modificaram depois, vocês vão fazer essa conta aí na calculadora de vocês, no caderno de vocês, mas pode confiar que isso aqui está certinho. Se não tiver certinho, me avisa depois lá no e-mail, porque a gente corrige, né? Porque pode ter passado um erro de digitação. Imagina tanto número, tanta letra, sempre tem um número, sempre tem uma coisa que escapole, que nem escapuliu das outras aulas. E aí nós temos os novos números, olha só. A primeira linha da matriz não mudou. Continua com os mesmos valores, mantive até a mesma cor. Mas a segunda linha mudou, a terceira linha mudou, a quarta linha mudou bastante. Tá? Qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo, professor, é zerar o que está ali, ó, o 4,0769 e o 2,0769. Usando quem? Usando o menos 16,7692. Então é isso que eu vou fazer. Eu pego essa matriz nova, trago para cá, vou colocar essa matriz mais recente e é dela que eu vou fazer as contas. Que contas? Eu tenho que determinar o M32, e o M32 é o 4,0769 dividido pelo menos 16,7692, e o M42, que é o 2,0769 dividido pelo menos 16,7692, tá? Quais são as contas que eu vou fazer agora? A linha 3 nova vai ser a linha 3 anterior, menos o M32 vezes a linha 2. A linha 4 nova vai ser a linha 4 anterior, menos o M42 vezes a linha 2. Vai dar esse resultado bonitinho aqui, que agora já ficou azul. E ó, já apareceram os 2 zeros que a gente queria. E continuei com os 2 zeros ali na primeira coluna. Certo? Deu para entender? Qual é o último passo? Qual é a última etapa de eliminação, minha gente? É eliminar o 4,3. É aquele 3,3349 ali que tem que ir para o espaço. Usando quem? Usando a linha 3. Então, vamos transportar essa matriz ali para cima, porque a gente precisa sempre usar a matriz, o sistema na forma anterior, o sistema mais recente, a matriz aumentada mais recente, e agora eu só preciso calcular um eliminador, que é o M43. O M43 é o A33, né, que é o A43, que é o 3,3349, dividido pelo menos 15,4908. A única conta que eu vou ter que fazer é a linha 4 nova, é igual à linha 4 antiga, menos o M43 vezes a linha 3. Entenderam? E aí vai dar esse resultado aqui. Ó. Agora já é a forma final, a forma eliminada final. Acabaram as etapas de eliminação, gente.
Eliminei todos os elementos abaixo dos pivôs possíveis, porque não tem nenhum elemento abaixo do pivô A44. Não tem ninguém abaixo do menos 18 ali. Tem? Não tem, né? Então agora eu pego essa equação daqui e jogo lá para cima, para a gente poder transformar e aplicar o algoritmo da retrosubstituição. Agora é que é a hora de olhar para o sistema na forma matricial, para a minha matriz aumentada, e reescrever as equações na forma aberta. Voltando aqui para as minhas equações na forma aberta, já substituindo os valores, elas vão ficar um pouco grandinhas. Eu aumentei o número de casas decimais para poder dar um pouquinho mais de precisão, tá? E a gente tem essas equações aqui. Olhando aqui para a equação 4, ela só tem o CA4 com coeficiente não nulo. O resto tudo é zero. Então ela é menos 18,6315 CA4 igual a menos 3,1030. Pronto. Então agora, pegando a equação 4 ali, eu consigo explicitar o CA4 do regime permanente, que é o menos 3,1033 dividido pelo menos 18,6315. Posso pegar esse valor aqui, que a gente já pode calcular, ó, ele deu igual a 0,1666 grama-mol por litro, e substituir nas outras três equações. Então, com isso, eu consigo calcular os outros valores da concentração. Na equação 3, basta jogar o CA4 lá e calcular o CA3 do regime permanente, que vai dar 0,2602 grama-mol por litro. Na equação 2, eu pego o CA3, esse 0,2602, o CA4, 0,1666, jogo na equação 2 e tiro o CA2 do regime permanente, que vai dar 0,7788 grama-mol por litro. Pego esses três valores e jogo na equação 1 e consigo finalmente obter a minha concentração do regime permanente, a minha concentração no reator 1 no regime permanente, que é 0,8820. Chique demais, né? Gostaram? Entenderam? Claro que na avaliação continuada vocês vão fazer exercício sobre isso, tá? Então tenham dúvida, e vai ser um exercício diferente desse do reator. Tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Assistam esse vídeo, assistam o vídeo anterior, tentem entender, lembrem-se de pensar, porque o que vai acontecer na avaliação continuada é diferente do que tem aqui, e nós nos vemos na próxima aula. Na próxima aula nós vamos ver os outros dois métodos, o Gauss com substituição direta, o Gauss-Jordan, e ainda vou ensinar para vocês um outro conjunto de métodos que são iterativos. Mas por enquanto é de bom tamanho, concluímos por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se encontra na próxima aula.